Em vídeo transmitido pelas redes sociais, a ex-deputada federal Alê Silva, que vem atuando como advogada na defesa de pessoas que foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, analisou e explicou uma das ordens de prisão exaradas pela Corte, apontando que a decisão, que é padronizada e aplicada a centenas de pessoas diferentes, manifesta uma grande injustiça. Alê Silva disse: é como se a custodiada estivesse recebendo antecipadamente a sua pena. A advogada afirmou: nós chegamos a esse absurdo, né? A um estado de exceção propriamente dito, em que as condutas individuais não estão sendo analisadas. Alê Silva apontou que, embora a Procuradoria-Geral da República reconheça que o tipo penal que vem sendo atribuído aos cidadãos pela extrema esquerda e pela velha imprensa não se aplica. Por outro lado, os tipos penais que estão sendo utilizados são extremamente graves e sem qualquer relação com a conduta real das pessoas. Alê Silva explicou: nós estamos recorrendo da decisão, mas sabemos que é um recurso pro forma. Esses caras que assinaram essa decisão não vão mudar seu entendimento de forma alguma, mas nós temos que cumprir com o nosso papel, que é a defesa. Só que essa decisão está sendo padrão, é igual para todo mundo, um Ctrl+C, Ctrl+V inacreditável. E é contra isso também que nós estamos lutando. Se for para inculcar a cada um que esteve na esplanada algum tipo penal, que seja feito dentro do que prevê a lei. Para isso, precisamos da individualização das condutas. A ex-deputada descreveu o caso específico de uma senhora que foi presa no Palácio do Planalto, apontando que no caso mais extremo, em que a mera presença dela no local seja considerada um fato criminoso, a pena máxima seria de 6 meses, mas ela permanecerá presa pelo tempo que levar o processo. Alê Silva disse: não é justo que ela pague uma pena antecipada. Alê Silva explicou que não há nos autos qualquer indício de que a pessoa presa tenha participado de qualquer tipo de violência. Ela afirmou: quem alega tem que provar. Se o Ministério Público fez todas essas alegações e, com base nessas alegações, o Supremo está mantendo a prisão preventiva dessa senhora, ela deve ficar detida até o final da instrução ou até a decisão. A ex-deputada explicou que, como não há provas de participação em violência, a mulher em questão deverá ser absolvida das acusações e acrescentou: mas até lá, ela já terá pago com a ausência da sua liberdade, que é a pena máxima do Brasil, não sabemos por quanto tempo. Isso é justo? Não é justo. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas. Mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado, obstrução de vias, agressões a políticos e cidadãos, nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da folha política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho da empresa está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom, pessoal, nós chegamos a esse absurdo, né? A um estado de exceção propriamente dito, em que as condutas individuais não estão sendo analisadas. Essa decisão que eu acabei de ler para vocês aqui, bom, como vocês podem ver, né? Nem mesmo a PGR está acusando ninguém mais de, entre aspas, até que enfim eles afastaram esse tipo penal, mas por outro horizonte estão acusando por ações tão graves quanto, que é, por exemplo, a associação armada. Essa decisão que eu li se refere a uma senhora de 35 anos de idade, tá? É doceira, mora com a mãe, uma senhora que tem mais de 60 anos de idade e que sofre de AVC, né? Sofreu um AVC recentemente. As duas vivem com pouquíssimos recursos, né? Essa senhora de 35 anos, ela foi de carona para Brasília no dia 8. Quando chegou lá, as depredações já tinham acontecido. E sabe o que ela fez, gente? Ela foi até lá para orar, para pedir paz pela nossa nação. Ela foi lá para orar. Só que em meio àquele bombardeio, né, de bombas de gás, de balas de borracha, ela inclusive foi convidada a entrar no Palácio do Planalto para se proteger. A única arma que foi apreendida com ela, uma bandeira do Brasil, que ela carregava nas costas, ok? E para quem tem acompanhado esses casos de perto, acompanhado as imagens, né, pelas redes sociais, já viu, né, que quem foi preso no Planalto não estava armado, que é o local onde ela foi presa. Não estava armado, mesmo porque também se alguém estivesse armado ali, eles não teriam sido presos tão fácil. Eles foram presos com muita facilidade, né? Foram presos com facilidade por quê? Porque são pessoas do bem. São pessoas do bem, né? Então, pessoal, nós estamos recorrendo a essa decisão, apesar de que a gente sabe que um recurso aqui é pro forma, né? Porque todos esses caras aqui que assinaram essa decisão não vão mudar o seu entendimento de forma alguma, mas nós temos que cumprir com o nosso papel, né? Que é a defesa. Só que essa decisão aqui que eu li para vocês, ela está sendo padrão, está sendo igual para todo mundo, é um tal de um Ctrl+C, Ctrl+V inacreditável. E é contra isso também que nós estamos lutando, né? Que se for para inculcar a cada um que esteve lá na esplanada algum tipo criminal, algum tipo penal, que o seja feito dentro do que prevê a lei, né? Para isso nós precisamos fazer a individualização das condutas. Nós temos que saber exatamente, por exemplo, essa senhora que se deslocou até a esplanada apenas para orar, pedir paz pela nação, porque inclusive ela discordava de toda aquela bandalheira que foi feita lá pelos infiltrados, né? Se de uma forma ou de outra a justiça entender que ela contribuiu com alguma coisa para aquilo, que seja feita no limite do que prevê a nossa lei, né? E eu já fiz o estudo aqui, quem é da área criminal sabe muito bem disso, que seria, nesse caso, né, dela ter ido lá, talvez ter, sei lá, fez volume de gente e isso de alguma forma contribuiu para a ocorrência dos fatos. Para isso nós temos uma pena de no máximo 6 meses.
Ainda considerando que ela não tem antecedentes, né, que na linguagem popular é ré primário, não tem qualquer tipo de antecedente, tem residência fixa, atividade ilícita comprovada. Não tá justo, não é justo que ela pague uma pena antecipada, ok? Porque, vasculhando os autos, nós não encontramos nenhum indício que comprove que essa senhora tenha participado com violência, que ela tenha quebrado qualquer vidraça. Volto a dizer, nem com ela, nem com as pessoas que estavam ao redor dela foi apreendida uma arma sequer. Nem arma branca, nem arma de qualquer outra qualidade, de outra natureza. Quem alega tem que provar. Então, se o Ministério Público fez todas essas alegações e com base nessas alegações o Supremo está mantendo a prisão preventiva dessa senhora, ela deve ficar detida até o final da instrução, até a decisão no mínimo. E se lá na frente identificar que não tem provas contra ela, fatalmente ela tem que ser absolvida. É o que a gente espera, pelo menos dessas essas alegações mais graves. Ela tem que ser absolvida. Mas até lá ela já terá pago com a ausência de sua liberdade, que é uma pena máxima no Brasil, por aí, não sabemos ainda por quanto tempo. Isso é justo? Não é justo, né? Porque se eu tenho um crime de menor potencial ofensivo, que prevê uma pena máxima de 6 meses de detenção, e que nesse caso, né, quando o réu ele tem bons antecedentes, residência fixa, não oferece riscos para a sociedade, porque desde quando uma senhora de 35 anos de idade é um risco para a sociedade, ok? Nesse caso não tem prisão preventiva, não há previsão para isso, né? Mas ela vai estar cumprindo a prisão preventiva. Como que isso ficará no futuro? E os traumas que tudo isso está gerando para ela, para a família, para os amigos, né? Então, gente, eu acabei de fazer essa leitura aqui, salvo engano, fiquei um pouco mais de 10 minutos, tá? Eu vou salvar essa live aqui, e vocês que assistiram, indignem-se, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas o que nós podemos fazer? Nós temos que nos indignar com as injustiças. Sim, nós temos que dar o grito da nossa indignação, porque se as pessoas se calarem e aceitarem essa injustiça sem nada dizerem, é como se estivesse tudo bem, e nós temos que dizer que não está nada bem. Nós queremos que cada um que esteve naquela esplanada responda no limite de suas condutas, de suas culpas. Quem vandalizou deve pagar pelo que vandalizou, quem depredou, quem instigou. Agora, quem esteve lá apenas para cumprir com o seu papel de cidadão, que está previsto lá na Constituição Federal, da livre manifestação pacífica, sem violência, essa pessoa jamais poderia ser enquadrada nesses tipos penais que eu acabei de ler, que juntos daí uma pena de 30 anos de reclusão. Bom, pessoal, vou encerrar aqui, tá bom? Como sempre, eu conto com vocês para continuar essa batalha, continuar esse trabalho, tá? Vamos continuar lutando por justiça, pela liberdade dos nossos amigos patriotas, nossos presos políticos que estão ali, pagando uma pena pela qual eles não devem. Um grande abraço. Até mais. Bom dia, pessoal. Então, eu acabei de receber aqui uma intimação do Supremo Tribunal Federal com relação ao PET 10820, que é o processo que está tramitando acerca dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, e essa daqui é uma decisão sobre um pedido de liberdade provisória de uma assistida minha, cujo nome eu não vou dizer, né, porque é para evitar especulações, mas eu vou ler essa decisão na íntegra, e ela é um pouco longa, tá? Então eu resolvi fazer a live ao invés de gravar um vídeo curto, porque é impossível sintetizar isso aqui com tanta fidelidade ao que está no texto. Então, quem estiver chegando aí, tiver um tempinho, tá? Deve demorar em torno de uns 10 minutos essa live, para fazer a leitura dessa decisão. Aliás, essa decisão, ela tem sido padrão, né, para indeferir
todas as liberdades que nós estamos pedindo. Esse aqui, em especial, as presas, tá? Então, é uma decisão padrão, coisa que, inclusive, nós estamos denunciando, porque não deveria. Nós teríamos que ter aqui a individualização das condutas, pois não é justo que aqueles que, mesmo que tenham ido à esplanada, aqueles que não quebraram nenhuma vidraça sequer, estejam respondendo pelos mesmos crimes daqueles que, de fato, vandalizaram. Então, bom dia aí, José. Então, quem estiver chegando, a gente tiver um tempinho, eu vou ler e vocês vão ver o absurdo que é essa decisão diante da realidade dos fatos. Eu sei que, de repente, podem estar me assistindo aqui alguns dos custodiados que já estão em casa, né, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, e eles poderão dizer melhor do que ninguém dessa injustiça. Tá bom? Então vamos lá, vou ler. Acabou de chegar essa decisão aqui no meu e-mail, que é por onde eu recebo todas as notificações desse processo, onde eu estou representando uma série de patriotas presos políticos. E todos aqueles dos quais eu já fiz a defesa até agora, nenhum teve envolvimento direto com os atos de vandalismo. Ok? Então vamos lá. Secretaria Judiciária, processo originário, SPET 10820 ou 10820, né? Mérito tal. Trata-se do pedido de concessão de liberdade provisória formulado pela defesa de, não vou citar o nome, muito menos o CPF, sob o argumento de que estariam ausentes os requisitos necessários à manutenção da decretação da custódia cautelar, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Bom, gente, esse artigo 312 é aquele que impõe, né, as condições para que se mantenha uma prisão preventiva. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente. Gente, prestem bem atenção nessa parte. Indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, a requerente foi presa em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, em razão da participação em atos que, por meio de violência e grave ameaça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, com flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito e que resultou na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, com depredação do patrimônio público. Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou o requerimento de homologação da prisão em flagrante com a sua conversão em prisão preventiva. Gente, isso aqui não aconteceu, tá? Muito pelo contrário, nessa audiência de custódia, eu participei dela e o Ministério Público opinou pela concessão da liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica. Não foi a manutenção da prisão conforme mantida. Em 17 de janeiro de 2023, a custódia cautelar foi decretada. Acerca do pedido de revogação do decreto prisional formulado nesses autos, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República no sentido de que a liberdade da requerente gera perigo concreto à garantia da ordem pública, à instrução criminal e, em última análise, à própria aplicação da lei penal ou, em outras palavras, a eficácia e efetividade do sistema da justiça criminal. Gente, isso aqui é um absurdo, porque nós estamos falando a respeito de uma dona de casa que tem endereço fixo, atividade ilícita, mora com a mãe, numa cidade da região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Então, quer dizer, nunca teve envolvimento no crime, a certidão de antecedentes criminais dela zerada, nunca teve uma passagem pela polícia. Então a gente não entende. E essa questão também, indícios de que ela cometeu algum ato
criminoso, violento, não existe. Eu já vasculhei todo o processo, não tem uma imagem, não tem um documento, não tem um print de manifestação dela em qualquer grupo que demonstre que naquele dia, 8 de janeiro, ela tenha agido com violência em qualquer sentido. A Centro de Liberdade... vamos lá. Consignou ainda que não se pode considerar o risco efetivo de reiteração dos atos criminosos e antidemocráticos anunciados presentes autos, considerando a clara expectativa de novas mobilizações e convocações de outras manifestações nacionais, como a que ocorreria na data do 11 de janeiro. O que inclusive ensejou a determinação de uma série de providências do ministro Alexandre de Moraes nos autos de arguição de descumprimento de preceito fundamental número 519 do Distrito Federal. Nesse contexto, evidente a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão de a investigada ser apontada como uma das executoras materiais dos atos antidemocráticos. Volto a dizer, não tem nenhum indício nos autos que comprove que essa senhora que tenha tido qualquer envolvimento direto nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Colhe-se dos autos, em síntese, que a requerente, insatisfeita com o resultado das eleições de 2022 e a partir de convocações realizadas por meio de grupos em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, uniu-se a uma associação armada. Gente, ninguém do grupo dela estava armado, tanto é que em nenhum momento do auto de prisão, de apreensão, consta que junto a ela ou qualquer pessoa que estivesse próximo dela, com essas pessoas tivesse sido apreendida algum tipo de arma, fosse ainda arma branca. Nada foi apreendido. Aliás, para não dizer que nada, efetivamente nada foi apreendido, o que foi apreendido com ela? Uma bandeira do Brasil. A associação armada com o objetivo de praticar crimes contra do Estado Democrático de Direito. A denunciada foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal no interior do Palácio do Planalto, no instante em que ocorriam as depredações, objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído. A PGR imputa que a denunciada ingressou no Palácio do Planalto, local fechado para o público externo no momento dos fatos, empregando violência e com o objetivo declarado de implantar um governo militar, impedir o exercício dos poderes constitucionais e depor o governo legitimamente constituído e que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023. Olha, de fato, ela foi presa dentro do Palácio do Planalto, mas sem estar com nenhuma arma. Não tem uma imagem sequer dela quebrando qualquer coisa. E ela entrou lá no Planalto para se proteger das bombas e dos tiros de borracha. Isso está nítido nas imagens. Vamos lá, da mesma forma, associaram-se notadamente a partir de convocações e agregações por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito, alcançando maiores proporções no início de 2023, bem como compor o grupo criminoso que tentou depor, por meio de violência e grave ameaça, um governo legitimamente constituído, tendo destruído e concorrido para a destruição das sedes dos 3 poderes, bem como para a inutilização e deteriorização do patrimônio da União, fazendo com violência a pessoa e grave ameaça, emprego de substância inflamável e gerando prejuízo considerável para a vítima. Gente, esse emprego de substância inflamável, isso aqui foi feito por meia dúzia de bagunceiros, de arruaceiros, infiltrados. Com essa senhora aqui e nem com o grupo que foi preso junto a dela, que aliás ela nem conhecia as pessoas, estavam naquela confusão ali, foi pego qualquer produto inflamável, foi pego nada, né?
Mas tá bom, vamos prosseguir aqui. Além disso, insuflando a massa a avançar contra as sedes dos três poderes da República requerente, junto com os demais agentes, teria concorrido para a destruição, inutilização e deteriorização do patrimônio, inclusive bens de Pretatá. Registre-se que tais condutas caracterizam a priori os delitos previstos nos artigos 163. Vamos lá. Vou falar aqui, olha, todas as penas somadas do que estão acusando essa dona de casa dá 30 anos de prisão. 30 anos de prisão. Ela não matou, ela não roubou, ela não quebrou, ela não depredou, ela não pôs fogo em nada, ela não instigou ninguém, ela apenas foi lá na esplanada no intuito de se manifestar pacificamente, né, que é um direito de todos, inclusive previsto na nossa Constituição Federal, mas infelizmente acabou se encontrando, né, com vândalos que são infiltrados. Inclusive disso daí nós temos várias imagens que uma meia dúzia de maloqueiros, de arruaceiros, de vândalos propriamente ditos, que produziram todo esse caos. Vamos lá, vocês terem ideia, 30 anos de reclusão, que é a soma, né? Então, associação armada, emprego de violência grave, abolir o Estado. Então, é uma loucura esse trem aqui, tá? Como se não bastasse o risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas e o fundado receio de que a investigada em liberdade possa encobrir os ilícitos e alterar a verdade dos fatos, sobretudo mediante coação de testemunhas e outros agentes envolvidos em ocultação de dados e documentos que revelem suas ligações com terceiros, conforme destacado pela PGR, reforça a legitimidade de imposição da prisão preventiva, não só para a garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal. Na linha de precedentes dessa corte, tais fatores constituem fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Edson Fachin e o senhor relator Alexandre de Moraes.